março você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, que tenha sido uma excelente semana. Sábado a gente sempre gosta, né? Porque é o dia, ufa, acabou a semana. Espero que tenha sido de vitórias. No decorrer desse mês passado, nós fizemos a caminhada, né? E eu ainda não tive tempo de agradecer a todo mundo que foi. Queria agradecer, o evento foi assim espetacular. Eu costumo falar que além de tudo nós somos metidos, porque nós tivemos lá uma carreta de 14 metros quadrados. As mães fizeram muitas atividades. Gisele, muito obrigada. É uma mãe que já esteve aqui, que vocês sabem que ela é mãe do Rafa. E foi maravilhoso. Então eu só tenho a agradecer a participação, mais de 2.000 pessoas, um trio elétrico maravilhoso, a caminhada foi muito boa. Aos parceiros, muito obrigada sempre. Pessoal, nós hoje vamos encerrar uma série de programas que nós fizemos com o pessoal do Elo 21. Ao Elo 21 eu tenho muito agradecimento. Se vocês ainda não baixaram a cartilha que nós ganhamos de presente, eu costumo falar que nós, claro que são para os nossos filhos, para as pessoas que têm a trissomia 21, mas para mim é um presente. Então a gente estava num evento onde foi baixado, eu até parei para ver que qualidade de material. Você vê que aquilo realmente é feito com amor, é um presente. Como a Carla falou, o presente a gente dá no dia do aniversário, e no dia 21 de março nós ganhamos isso. Então, Carla, equipe, meu eterno agradecimento. Hoje, encerrando esse ciclo, e assim, é muito legal quando a gente está aqui nos bastidores, né? Eu falo assim, que é consulta especial e assim, tira uma série de dúvidas. Então, é legal a gente conversar antes do programa, que a gente até fala assim, eu não tinha pensado em perguntar isso. Então, vamos trocar essa ideia para as mães. Claro, a gente vai tratar dos bebês e tudo mais, mas quanto as nossas crianças já estão maiores, quando podem ser até adolescentes, ainda não estão tendo oportunidade de ler normalmente, ou de estar falando normalmente. Então, nós estamos aqui com 3 profissionais maravilhosos. Eu vou apresentá-los. Eu vou apresentar primeiro o Rafa, que é o Rafael Cortez. Então, se vocês precisarem de um Rafael Cortez, ele vai estar por aqui, tá? Ele é cirurgião dentista. Então, assim, uma coisa muito importante, ele vai, claro, vai falar dos dentes e tudo mais, mas todo mundo fica muito preocupado como que está funcionando, como estão os dentes das crianças, isso é tão importante para a saúde, né? Então, o Rafael está aqui. A Aline voltou e a gente acha que assim, é muito importante ela voltar, ainda no contexto que a Aline está conosco, né? Porque cada vez que nós vamos falando de crianças que vão se desenvolvendo, é importante que tenha a físio e talvez seja um acompanhamento, não só criança, adolescente, adulto, idoso, que a gente espera que todos os nossos filhos cheguem a serem idosos. E a Gabi, que é a primeira vez que a Gabi está aqui, também já fiz uma série de consultas, eles vão se apresentar, mas antes de tudo, muito obrigada por vocês estarem aqui. Assim, para mim é um prazer, é uma honra e é só agradecimento para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Nós que agradecemos. Rafa, pode dar um oi, vocês dão um oi e depois a gente começa. Bom dia, eu sou o Rafael Cortez de Carvalho, sou de uma família de 9 dentistas, segunda geração. Em casa a gente vive e respira a odontologia, né? Faço parte desse time do Elo com muito orgulho, né? Foi um convite que eu aceitei sem nem saber maiores detalhes do projeto quando comecei com a doutora Carla. Muito, muito feliz mesmo de participar e poder dar minha contribuição aqui para explicar um pouquinho da minha área junto com essas profissionais aqui. Aline? Eu sou a Aline, sou fisioterapeuta, estou lá no Elo também desde o comecinho e o objetivo é sempre agregar em equipe, trabalhar todo mundo junto para que a criança evolua num global, né? Não só cada um no seu quadrado. Eu sou a Gabriela, eu sou fonoaudióloga, também desde o começo do Elo 21, acho que nós 3, né, estamos juntos desde o começo. A minha intenção aqui hoje é agregar realmente com a fisioterapia e com a odontologia para que a gente consiga tirar o maior número de dúvidas e bater um papo legal sobre tudo do desenvolvimento. Então, se tiverem dúvidas em relação aos bebês, aos adolescentes, às crianças maiores, aos idosos, eu acho que a gente consegue
fazer uma conversa bem legal em relação a isso. Só aproveitando o que você falou da cartilha, ontem, no dia 21 de março, nós lançamos um e-book em que a gente coloca toda a parte de alimentação e saúde na trissomia do 21, só que o ano passado, no dia 21, nós lançamos a cartilha para o bebê. Então, esse ano a gente fez algumas coisas sobre transição alimentar e muito em breve, a gente não vai esperar o dia 21 do ano que vem para lançar a cartilha do idoso, que inclusive nós conversamos ontem com os convidados no evento, que também vai ser uma cartilha muito legal e aí vai fechar esse ciclo do bebê ao idoso, que é onde a gente constrói mesmo toda essa questão de saúde na síndrome de Down. Tá, então, já começando, e assim, uma coisa que eu me preocupo muito, e assim, eu fico muito triste. A gente estava falando sobre alfabetização, leitura, e assim, uma coisa que me preocupa é que muitas mães veem assim, inclusive sites muito antigos. Ah, meu filho não vai conseguir ler, meu filho não vai aprender, então nem vou tentar. Não, se meu filho for aprender a ler, eu posso perder o LOA e tudo mais. Então, primeiro que uma coisa não está nada associada à outra, e eu acredito muito. A Sofia se desenvolvendo, ela vai conseguir um emprego que ela vai ganhar mais que o LOA. Eu tenho certeza disso e isso nós vamos batalhar. Mas uma coisa que a gente percebe muito, a criança não sabe ler, mas muitas vezes a criança não fala bem, né? Assim, e eu tenho até uma música que nós ganhamos aqui, fala, às vezes meu falar é difícil de entender. Uhum. Eu não sei se a gente vai conseguir, Gabi, Aline, que eles consigam falar tão bem. Mas o que assim, claro que isso tem que ser uma batalha diária, eu acho que a físio associado a fono, mas o que as mães podem esperar e o que elas, eu acho que é dever nosso, fazer com nossos filhos desde criança e o tempo todo, o que a gente pode fazer para esse falar ser mais fácil de entender? Na síndrome de Down existe uma característica que é facial. Então, estruturalmente, eles têm a língua um pouco diferente, a arcada dentária diferente, acho que o Rafa vai poder depois falar um pouquinho mais sobre essa questão estrutural. O céu da boca é diferente, então estruturalmente é diferente. O ar, quando vai passar por essa cavidade oral, ele vai passar de uma maneira um pouco diferente, tá? Tem essa questão estrutural e tem uma questão de planejamento motor, que é o que eu vou falar. Eu tô olhando a bola, eu quero pedir a bola. Eu sei que aquilo chama bola, então eu tenho o contexto e eu sei que eu quero pedir a bola, mas eu não tô conseguindo planejar aquela palavra. Isso é diferente da estrutura. Tá? Porque às vezes a estrutura faz com que a fala fique um pouco mais mole, um pouco mais fofa, mas não necessariamente atrapalhe na criança querer pedir a bola, tá? Então eu acho que a expectativa dos pais e o que os pais podem fazer nunca pode ser baixa, porque a gente tem que acreditar no nosso filho. E nós, como terapeutas, temos que acreditar na criança, né? E no nosso trabalho. Porque se a gente não acredita que a criança vá melhorar no futuro, a gente está jogando nosso trabalho, nossa formação inteira no lixo. E a nossa confiança mútua, né, também. Então, o que os pais podem fazer, normalmente os profissionais vão orientar isso em sessões de terapia. Então, o fonoaudiólogo vai orientar, o fisioterapeuta vai orientar, o terapeuta ocupacional vai orientar. E quando a gente trabalha num contexto integral de saúde, então até o Rafa, quando assiste às aulas da fono, por exemplo, lá no Elo 21, ele tem noção do que ele pode orientar as mães no consultório dele. Ele não está dando uma consulta de fono, mas ele está dando uma pequena abordagem do que as mães podem fazer. Então, em termos de fala, tem que procurar um fonoaudiólogo sempre, porque eu acho que esse é o primeiro andamento, é o primeiro passo, né? Independente daquela família ter ou não condições de manter um tratamento, mas que pelo menos possa ir para ouvir o que a fono tem para dizer, pelo menos para orientar o que os pais podem fazer em casa. Porque a gente fica 10% do tempo com aquela criança. Quem vai ficar 90% do tempo é a família. Então, a família não pode ser terapeuta, tá? Mas a família tem que dar o suporte para que o terapeuta consiga fazer o trabalho. Então, esse é o primeiro passo. Tem que acreditar na criança, por maiores dificuldades que ela tenha, porque se um dia a gente deixa de acreditar, a gente deixa de fazer tudo, né? E tem diversas orientações em termos de fala e de linguagem, aí não pensando na estrutura, pensando mesmo no que eu posso pedir para o meu filho começar a falar em casa. Então eu tenho que deixar as coisas fora do alcance dele.
Sala de brinquedos mais organizado possível, para que aquela criança entenda o contexto. A brincadeira tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim, né? Então, os pais vão sentar, o cuidador vai sentar com aquela criança. Do que você quer brincar hoje? Você quer brincar com a bola ou você quer brincar com a boneca? Nomear as coisas que estão acontecendo, antecipar fatos. Então, agora, a Sofia vai tomar banho para depois comer. Tá bom? Então a criança vai internalizando e ela vai criando uma rotina. Isso também ajuda na hora da comunicação, isso também facilita. E o brincar não tem regras. Não tem brincar certo e não tem brincar... Ai, filho, mas não, o boneco não pode comer paçoca. Ou o boneco não pode comer a bolinha de gude. A imaginação da criança ninguém mexe. E isso também vai ajudar nos momentos de fala. É claro que sempre acompanhado de um grupo de profissionais. Eu acho que isso é o mais importante. Aline, o que você falaria? A Aline, vocês já viram, eu tenho certeza, acompanharam o programa. E eles estavam aqui com 2 profissionais maravilhosos. Queria dar um beijo para eles. Mas o que você falaria para essa mãe que, tudo bem, ela está preocupada muitas vezes com andar, com ficar em pé, com equilíbrio, mas na fala? Eu acho que essa questão de nomear os objetos, nomear a rotina, o que está acontecendo, onde ela vai, o que vai fazer, isso é muito importante. Durante a terapia da físio, eu não posso me preocupar somente com a marcha, com o equilíbrio daquela criança. Eu tenho que me preocupar com todo o contexto, né? Então, a brincadeira vai ter um começo, meio e fim. Tem alguma questão lúdica e cognitiva. Tem linguagem. Ela vai me pedir se ela quer mais daquela brincadeira, se ela quer parar. Se ela vai escolher se ela quer brincar com a bola ou com a boneca. Toda essa abordagem faz parte de todas as terapias. Eu não posso me preocupar só com o movimento, né? Só com a marcha, por exemplo, e a Gabi só com a fala. Senão aquela criança fica no limbo ali. Então é muito legal essa interação com todos os profissionais. Então eu sei o que a Gabi está trabalhando com essa criança, assim como ela sabe o que eu estou trabalhando. Então na minha terapia vai ter coisa de fono. Não estou fazendo terapia fonoaudiológica, mas eu uso o recurso, né? Assim como na terapia dela, ela vai usar o recurso da marcha, por exemplo. Né? Tudo isso tem que ser trabalhado junto. Pessoal, eu tô querendo ver se um dia nós vamos lá e... Claro que a gente não vai gravar umas crianças fazendo terapia, até porque a gente não vai gravar as crianças. Mas eu acho isso muito importante. E é o que eu costumo falar para as meninas, para a Carla, para a Sandra, que estiver aqui, que elas... você tá chamando a gente menina? Sim, para mim vocês são minhas meninas queridas. Mas é que o Elo 21 é um mundo à parte. Nós queríamos que o Elo 21 fosse um mundo real. Infelizmente não é o mundo real. Então a gente faz muito isso para as mães. Mãe, eu não tenho nem acesso a fono. Então entra no Elo 21, começa a buscar alternativas para o teu filho se comunicar. Não vai e aí eu vou pegar. Mas vocês estavam falando e aí eu me lembrei muito e ri muito. O Anderson, esses dias eu estou estudando à distância, então estava lá o Anderson com a Sofia, eu estudando. Aconteceu alguma coisa e o Anderson foi irônico com a Sofia. A Sofia devia estar perguntando alguma coisa, ele falou, tá lá no telhado, vai lá. De repente, a Sofia não fala mais nada, ela sai da cadeira e a Sofia sai para fora. Eu tô olhando, onde você está indo, Sofia? Tô indo olhar o telhado. Mas, Sofia, o que você está fazendo? Tá em cima da casa, mas como você vai lá? Vou pegar a escada. Então, você fala assim, uma ironia que ela, claro, não entendeu, mas como isso foi longe, né? Assim, eu fiquei, claro que ela foi mal educada, mas eu fiquei encantada. Eu falei assim, olha onde chegou, né? Que você não espera isso, né? E eu acho que é exatamente o que você estava falando, Gabi, deixar o pensamento fluir. A gente tem hora que isso talvez eu tenha subestimado a Sofia. E assim, eu fiquei encantada depois com o que ela fez. Eu acho que isso é legal, né? Eu sempre costumo dizer para todos os pais, e aí agora vai ficar a dica para quem assiste o programa, de que a fala funciona como uma pirâmide. A fala vai ser a ponta da pirâmide. A gente nunca vai conseguir chegar na ponta se a gente não tiver uma estimulação cognitiva, uma estimulação do brincar, uma estimulação de resolução de problemas, que foi o que a Sofia fez no caso, é que ela já se comunica melhor, né? Mas ela teve a ideia, ela entendeu que era uma brincadeira, mas estava ali no telhado, para ela entendeu que estava no telhado. Então como é que eu vou buscar? Eu vou pegar a escada. Então assim, ela está resolvendo um problema. Se ela não se comunicasse verbalmente, que é o que pode acontecer, ela
estava se manifestando com uma comunicação não verbal. Por movimentos, ela foi, pegou a escada, então ela resolveu o problema dela. E a fala é isso, a gente começa aqui, quando é bebezinho, estimulando, 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 para que a gente colha o fruto, que é a fala, que é a ponta da pirâmide. Ai, meu filho não fala, mas eu não brinco com ele, eu não levo ele para fazer uma terapia, ou eu não levo ele para passear, ou ele não vai à escola. Como é que o filho vai falar se a gente não cria um ambiente de interação com ele? Não, e aí Né? eu falei assim, mas e a hora que ele quer comer? Ele fica, é comida. Eu falei, claro que você não sabe de nada, eu devo estar fazendo várias coisas erradas com a Sofia. E mãe já começa errando, né? Mas eu falo assim, é tão importante ouvir aquela voz. Tudo bem que aí eu tava até brincando com as meninas que tem uma terapeuta da Sofia que fala que a Sofia é manipuladora. Mas assim, tem hora que aquela manipulação, aquela voz, mamãe, eu te amo, aquilo é tão fantástico. Amolece. Não, amolece, eu falo, mas assim, é fantástico. Agora, Rafa, uma coisa que a gente está falando de fala e tudo mais, e claro que a dentição vai estar acompanhando, e as mães ou quem não tem uma criança, que a gente sabe que o programa é muito acompanhado até para quem não tem síndrome de Down, e a gente agradece muito. A dentição é mais demorada, né? Aliás, é uma coisa mais, eu acho que a criança sempre é um pouco mais lento, né? Então a mãe fica, ele não tem dente, então eu não preciso me preocupar tanto com essa higiene bucal. Ou a gente fala assim, não, porque ele tem síndrome de Down, então o dente já vai ter problema, vai ter cárie, então eu nem vou me preocupar tanto. Primeiro, o que você falaria para essas mães? Vou falar um pouquinho das características principais que vão acarretar os maiores problemas que vão enfrentar aí, né? Nesse aspecto da fala, o que influencia muito? Língua é uma característica, macroglossia, que é isso, a língua ser aumentada, um pouco maior. E hipotônica, ela é mais flácida, isso já provoca um problema aí na fala. O palato é ogival, profundo, é bem fundinho, ele não é um aberto, né? O posicionamento da língua é super importante, onde a gente encosta, até a abertura no dente, por exemplo, de um adulto que tem um diastema, fala, porque ela encosta é diferente ali, então a gente vai ter um outro problema aí relacionado a isso. O lábio, né, a gente tem uma dificuldade hipotônica também, de selamento desse lábio, mais um fator para a fala. Mas isso tudo a gente consegue trabalhar na odontologia, com a parte tratamento, né, a gente consegue trabalhar desenvolvimento dessa arcada, né, também associar, a gente estava conversando um pouquinho antes, ao problema respiratório, um otorrino junto também, por que se ela respira, porque se essa respiração correta pelo nariz vai ajudar a desenvolver essa arcada. Então, a gente ia entrar com a fono, para posicionamento de língua, claro que isso é aos poucos, né? Então, essas são características que vão atrapalhar o quesito fala. Quando a gente fala de higiene, né? Os pais têm a mania de levar a criança no consultório, todos os pais. Ele não escova, ele tem 2 anos. Ele vai... O que eu fiz com a minha filha mais nova? Toda vez que eu vou escovar o dente, ela vai junto comigo. Hoje, se eu não der a escova para ela, ela chora. Porque ela quer fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Ela viu que aquilo é um hábito. Aí a gente dá a escova, ela escova do jeito dela. E depois, óbvio, a gente precisa supervisionar, né? Qualquer criança, desenvolvimento motor, cada um tem o seu tempo, né? Então é bom a gente complementar. Começa fase inicial, como é que a gente vai fazer higienização? Aleitamento materno. Teoricamente, a gente não precisa higienizar nessa fase, né? O leite tem anticorpo e tal. Eu indico dar uma limpezinha com uma gaze no final, para não ficar aquele resíduo de leite ali, que vai dar aquele... É que é nosso filho, a gente gosta daquele bafinho e fala, que gostinho, minha azedinha, né? Eu ouço muito isso, mas eu acho tão gostoso. Falei, mas não é até Só pela... que não, né? Até pela instituição de um hábito. Ela deixar você, quando nascerem os dentinhos, higienizar. A partir do primeiro dentinho, aí está uma grande dúvida também. É uma pergunta que eu mais ouço. Preciso higienizar? Enquanto está leitando materno, uma corrente que diz que não precisa higienizar.
eu acho que precisa pela manutenção e criação do hábito, tá? Porque o leite, a partir de introdução de novos alimentos, então, nem se fala, né? Ah, mas mamadeira noturna e dormir, o leite, lactose, aquilo é açúcar, aquilo vai fermentar, aquilo vai criar uma microbiota ali, né? Então, nasceu o primeiro dentinho, escovinha própria, pequenininha, é 1 grão de arroz pasta dental, a pergunta mais frequente, com flúor ou sem flúor? Hoje a Associação Brasileira de Odontopediatria, Associação Americana de Odontopediatria, elas recomendam flúor, 1000 ppm, tem diversas marcas no mercado. Ah, e tem gente que é uma corrente anti-flúor, né? Olha, o benefício causado por ele é provado. O malefício, eu estou vendo hipóteses, né? A gente teve uma redução do índice de cárie do Brasil depois da fluoretação da água, impressionante, né? Se tirar, eu falei, olha, vai ser ruim, triste para mim como odontólogo, mas eu vou ter mais trabalho, né? Eu brinco com isso, vou ganhar mais dinheiro. Mas é um dinheiro que eu não quero ganhar. Eu prefiro que o meu paciente chegue e fale, esteja tudo lindo, e fale, olha o trabalho que eu fiz, né? Eu criei um hábito. Depois, um pouquinho mais velho, os dentes erupcionados todos, aumenta um pouquinho esse grão de arroz para um grãozinho de ervilha. Ah, mas eu dou uma madeira noturna, e aí, como é que eu faço? Tenta higienizar pelo menos com a gazezinha, mesmo porque essa madeira noturna aí é controversa. Também a língua, né, doutor? A língua, principalmente na síndrome de Down, uma das características é a língua geográfica, né? Ela é uma língua toda fissuradinha, quando você vê, parece um mapinha assim, né? Esses meinhos ali dessas fissuras é onde vai parar mais bactéria, né? Então é importante essa higienização da língua. Outra coisa que de higiene não falam, a higiene, quem que vai criar a microbiota do filho, são as pessoas próximas. Porque você beija, você assopra a comida. Então, assim, uma regra em casa é que meus colaboradores de casa, eu sou dentista, então eu tenho uma grande vantagem, ganho um tratamento, porque ele beija, ele assopra, eu assopro, eu beijo o tempo inteiro, eu sou beijoqueiro. Eu estou criando a microbiota que ele tem. Se a microbiota for ruim, a primeira dela vai ser ruim. E a dali vai desenvolver a própria dela. Então, assim, não é só a higiene da criança, é a higiene das pessoas em volta. Por isso que lá no Elo a gente fala, a gente não cuida da pessoa, a gente cuida da família. Né? A gente vê muito na nutrição, que a gente sabe que precisa um pouco, 30% menos, se não me engano, de caloria, né? na alimentação, na síndrome. E quando a gente cria a rotina, você não faz uma comida para a criança, você faz uma comida para a família. E aí você consegue perder peso na família, saúde, né? A família se beneficia, né? Olha, pessoal, a gente começa a falar, né? E assim, uma das coisas que... Doutora Valquíria, muito obrigada, que a senhora foi a primeira a ter a paciência com a Sofia. A doutora Valquíria tratou de mim, meus dentes do meu irmão. Um acidente que ele teve, quebrou os dentes, então nós começamos assim, com a doutora Valquíria. E aí ela falou assim, ó, importantíssimo, limpa muito essa língua. E assim, e a Sofia, tô escovando os dentes, ela fala assim pra mim, primeira coisa, língua. Então ela quer e ela põe a lingona pra fora e eu esfrego bastante. Aí eu vou dar uma dica para os bebês. Olha lá, vamos ver. Uma dica Ótimo. de fono com o dentista. Por conta dessa língua ser mais hipotônica, nem sempre essa língua é macroglóssica, tá? Macroglossia é uma coisa, a hipotonia é outra. Mas temos os bebês com síndrome de Down que têm a língua macroglóssica e temos os que têm a língua hipotônica. Independente da situação, tendo a macroglossia e tendo a hipotonia, quando for higienizar, nunca de dentro para fora, sempre de fora para dentro, pra gente ganhar uma postura melhor dessa língua dentro da boca. Então, eu nunca vou entrar com a gaze no meio da língua do meu bebê, porque ele pode nausear, ele pode criar uma situação, um sentimento ruim na hora de começar a higienizar, e quando for higienizar os dentes, não vai querer lá atrás, nossa, mas o que eu fiz que meu filho não gosta de escovar os dentes? Quando a gente vai ver, na hora de higienizar, já colocava a mão toda dentro da boca do neném, era aquela bagunça.
Então enrola a gaze no dedo, começa pela lateral, vai na gengiva de um lado, vai na gengiva do outro e depois vocês podem até fazer um tappingzinho na língua do bebê para limpar e aproveitar e fazer um mini exercício aí de Agora, fono. deixa eu te perguntar, a Sofia já tá com 6, então eu já vi que eu faço tudo errado, porque eu vou lá, ela gosta tudo, e ela ainda põe a língua pra cima, mas então eu tô fazendo tudo errado. Mas aí ela já é mais velha e ela já tem controle da musculatura da língua dela. Então, se você pedir pra ela colocar a língua pra dentro, provavelmente ela vai colocar a língua pra dentro. Se você pedir pra ela colocar a língua lá pra cima, ela vai colocar a língua... Aí já se torna uma brincadeira, um exercício. Mas com o bebê, como ele mama várias vezes, é um exercício já mais contínuo, né? A Sofia provavelmente escova o dente 3 vezes por dia ou após as refeições, né? Então, e é algo que ela já faz sozinha, já criou essa independência para fazer isso. Não precisa se preocupar, nossa, tô fazendo errado. Na verdade, é uma dica mais para os bebês e para aquelas crianças que têm uma dificuldade maior de movimentação oral do que para crianças mais velhas que já tenham essa independência. Pessoal, o programa quando é tão bom e a gente começa a conversar, ele passa muito rápido. Então o programa já está acabando, a gente vai gravar outros programas, então assim, e se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam, a gente passa depois, se bem que a Gabi agora está longe, a Gabi vai estar em Goiânia, mas a gente passa um e-mail para a Gabi, a gente pergunta, a Aline e o Rafael estão mais perto da gente. Pessoal, queria agradecer. A gente vai ter que dar beijo coletivo, senão a produção me esgana. E a gente volta, daqui a pouco a gente vai gravar outro programa. Queria agradecer muito, muito obrigada. Muito Nós que obrigada. agradecemos. Pode dar beijo. Não quer dar beijo para Beijo. filhos? Qual que é as A filhas? minha filha tem a Ana, 18 Ana. anos, e a Maria, de 2. Ana, 18 anos, Maria de 2. Beijos. Tchau, tchau para vocês. Bem-vindo ao... Eu vim para encantar você. Eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira da up de ser. Em 21 de março você pode ver o mundo despertar pra você.